Olá, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Hoje chegando um pouco mais já no decorrer do dia, em razão das intensas atividades na obra e no reino de Deus, mas não podíamos deixar de trazer aqui um pouco do comentário referente à porção da leitura bíblica que faz parte do nosso projeto de leitura bíblica de toda a Bíblia nesse ano. E estamos no livro do profeta Jeremias, capítulos 28 e 29. E nesse livro, nesse capítulo, nesse texto, que nós vamos nos deparar com situações bem importantes, e centrais também na profecia de Jeremias, que está pagando um alto preço, expondo sua vida, ameaçado de morte, foi preso, E então, pelo fato de anunciar os juízos de Deus sobre Judá, que estava agora sendo cativos pela Babilônia, sobre o governo, o reinado de Nabucodonosor. E nessa parte, nessa porção, se trava um confronto entre Ananias, que se também dizia ser um profeta, filho de Azur, um profeta de Gibeon, e ele falou diretamente com Jeremias, e desafiou e confrontou Jeremias, pois as profecias de Jeremias eram de juízo, de tristeza, de calamidade, de invasão, de destruição, de exílio. E o Ananias trouxe uma mensagem que é diferente, de tranquilidade, de paz, mas que não vinha do Senhor, E assim ele disse, o Ananias, dentro de 2 anos eu vou trazer de volta todos os tesouros, os utensílios que foram levados do templo para a Babilônia. Vou trazer de volta também o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Os exilados de Judá que foram para a Babilônia também vou trazer de volta. Tudo essa era a promessa desse profeta. E o Jeremias, então, responde a esse profeta. Diz, que bom se isso acontecesse. Que maravilha que as coisas se dessem dessa forma, Mas os antigos profetas, eles não falaram, dessa forma, eles falaram contra as nações, e advertiram a respeito das calamidades, das doenças. E, portanto, um profeta que anuncia paz como você precisa esperar as suas previsões para ver se elas vão se cumprir antes de ser considerado um enviado do Senhor. Esta era a forma que Deus mesmo orientou como discernir, como você especificar se o profeta é de Deus ou não. Espere se cumprir a palavra profética. E o profeta Ananias tirou então do pescoço de Jeremias o jugo de madeira, quebrou, fez uma alegoria ali, como que ia ser feito assim com o povo de Israel, tirando a opressão. Mas o Senhor fala através de Jeremias, você quebrou o de madeira, mas vai ser colocado um jugo de ferro sobre Judá, sobre Israel. E aqui então Jeremias fala, olha Ananias, o Senhor não te enviou, você não está falando pela palavra do Senhor. Você está fazendo o povo acreditar em mentiras. Por isso você vai morrer, veja bem, você vai morrer, Ananias. Sua vida chegará ao fim ainda este ano, pois você se rebelou contra o Senhor. De acordo com os estudiosos, isso aqui já estava o ano se encerrando, mas aconteceu exatamente naquele mesmo ano, 2 meses depois, o profeta Ananias morreu. O que disse
e profetizou o profeta Jeremias. E assim Jeremias escreve uma carta para o povo que já tinha ido, né, exilado para a Babilônia, aos líderes, sacerdotes, profetas, né, e também a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia, né? Inclusive aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe e os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá e os artífices, artesãos foram deportados para de Jerusalém para a Babilônia, né? E então aqui ele se refere a eles dizendo que todos os exilados que foram deportados, né, de Jerusalém para a Babilônia, né, ele disse: construam casas, estabeleçam-se nela, plante pomares, comam frutos que produzirem, casem, tenham filhos, e não poucos, muitos. Porque o que ele está dizendo com isso? Que não ia ser 2 anos como Ananias tinha profetizado. E também não deveriam de ficar, né, estáticos, ou esperar o que vai acontecer. Não, vocês avancem, encontrem esposa para os filhos, maridos para as filhas, multipliquem-se, não diminui, trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Deus está dizendo isso, né? Porque é nessas cidades que vocês vão encontrar a prosperidade. Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês. E aqui então ele diz: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e trarei de volta para a terra, né, de Israel. Então os planos que eu tenho de vocês são planos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro pela qual vocês anseiam. Então aqui realmente se estabelece, né, o profeta, e aqui nós vamos perceber como ele é do Senhor, porque realmente Israel ficou 70 anos na Babilônia até que vieram outros reinos dominadores como Dario, Ciro, e então permitiram o povo de Israel retornar para a sua terra. É muito lindo tudo que a gente vai lendo nesse texto, desses capítulos 28 e 29. E aqui ainda, né, o Senhor nomeou para substituir Joiada, o sacerdote encarregado do templo do Senhor. É responsabilidade sua prender no tronco e colocar uma corrente de ferro no pescoço de qualquer louco que afirmar ser profeta. Por que então não fez nada para deter Jeremias, que finge ser profeta entre vocês? Isto aqui é Semaías, né, que está tentando também agora, através de uma carta que ele está escrevendo a Sofonias para fazer e ter essa atitude com Jeremias. Foi muito triste. Mas Deus honrou o profeta Jeremias, né? Muito bem, 1 Timóteo 1, 1 a 20, estamos iniciando hoje a leitura de uma carta pastoral. Agora uma carta endereçada ao filho na fé de Paulo, né? Timóteo, filho ministerial, e é lindo de ver cuidado, né, e as orientações que ele dá a Timóteo, que agora se destaca como também um líder nas igrejas aonde estava a igreja estabelecida por Paulo, e ele agora precisava considerar vários aspectos que diz respeito ao homem de Deus, ao ministério, à sua vida, e como ele deveria de carregar, né, também com sinceridade, a missão e o trabalho do Senhor. Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas. Que coisa linda. O Salmo 86 é a oração de Davi, é um salmo que ceia os desígnios, né, e conhecer os caminhos do Senhor. Mas concluo com Provérbios 25, 17. Olha, não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Tem que ter cuidado com a casa está muito aberta, para muita gente e às vezes de forma destemperada.
precisamos ter limites em tudo. Que Deus abençoe.